Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas eu vou passar para vocês aqui. Não liga não, tá, gente? Tem duas calopsitas que fica solta e ela fica piando, enchendo o saco o dia inteiro. Seguinte, nessas últimas semanas aí a gente não teve tantas aulas assim, né? Teve questão da FECIB e tal. E acabou que eu falei de calorimetria, só que eu não cheguei a fazer exercício. Eu vou deixar alguns indicados, tá? E depois eu vou passar para vocês esses exercícios indicados. Mas assim, coisa simples. Então eu vou falar de duas questões de calorimetria que vão cair no simulado, mas são de simples resolução. Primeiro, calor sensível. Calor basicamente é o quê? É energia térmica em trânsito, do corpo mais quente para o mais frio até o equilíbrio térmico. E a gente designa calor pela letra Q, correto? Então, calor sensível é aquele que está associado somente à variação de temperatura. ΔT é variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Muitos exercícios, inclusive, já vão te dar essa variação de temperatura, em graus Celsius, tá? Então, para você calcular a quantidade de calor sensível que um corpo cede ou recebe, lembrando que se ele recebe, essa quantidade é positiva. Se ele está cedendo, é negativa, tá? Bom, é a massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Simples. Se você tem a massa, tem um calor específico, a variação de temperatura, você calcula a quantidade de calor trocada. Lembrando que aqui eu não tenho mudança de estado físico. Agora um detalhe importante. Se o Czinho, o calor específico, estiver em caloria por grama grau Celsius, transforme a massa de quilograma para grama. Por quê? Porque se você fizer isso, ó, a temperatura vai estar em grau Celsius. Vai cortar com esse grau Celsius aqui no denominador. O calor específico aqui, ó, eu cortei o grau Celsius. Se a massa estiver em grama, corta com esse grama aqui. Ou seja, vai sobrar somente a unidade de caloria. Porque muitas vezes o exercício ele pede para você calcular a quantidade de calor envolvida em calorias, tá? E não em joules. Então, cuidado. Se a resposta exigir caloria e o Czinho estiver nessa maneira aqui, ó, caloria por grama grau Celsius, transforme de quilograma para grama, que é basicamente, né, dividir por 1000. Agora, o calor latente, esse calor aqui, ele está associado à mudança de estado físico, tá? Sólido para líquido, líquido para gasoso, isso ocorre a temperatura constante. Para você calcular a quantidade de calor envolvida nesse processo, basta multiplicar a massa do cara vezes o calor latente, na verdade, a latência de fusão, de vaporização, depende para qual estado físico você está indo. Na semana que vem a gente vai fazer exercício, um pouco mais, né, de exercício do capítulo 10, que é um capítulo importante. Tá joia? Então, exemplo aqui, ó. Esse cara aqui, por exemplo, se a unidade dele estiver em calorias por grama, a unidade do L, a massa que você vai multiplicar aqui tem que estar em grama também. Porque se estiver em grama, ó, tu corta, sobra só a caloria. Tá? E a caloria é uma unidade de calor que não está no SI, mas é muito utilizada em calorimetria. Tá joia? Vamos para uma questão de ondulatória, pessoal. Muito tranquila, muito simples, tá? Vai cair um pêndulozinho simples aí, que é o seguinte. Qual que é a função do pêndulo? Um pêndulo tem várias funções. Uma delas é calcular o valor da aceleração da gravidade. Ok? Então, se liga nessa dica aqui. O que é o período de oscilação? Período de oscilação é o tempo necessário para você completar uma oscilação completa. Fazendo uma analogia com o movimento circular, é o tempo necessário para você dar uma volta. Agora, no pêndulo simples, um período é o tempo necessário para você sair dessa posição e aqui e voltar para essa posição, tá? Ele fica oscilando. Olha lá, ele fica oscilando igual essa caneta. Tá joia? Então isso é o pêndulo simples. Aqui é o ângulo θ de abertura. Então vou repetir. O que é um período? É o tempo necessário para uma oscilação completa, que é ida
e volta. Ou seja, ele sai de A, vai para B e volta para A. Ok? Então, ó, é ida e volta. Ó, fui, voltei, um período. Fui, voltei, mais um período. Tá joia? Como que eu calculo o período do pêndulo? O período do pêndulo é simples. Período a gente vai representar pela letra maiúscula T, tá? E no sistema internacional a gente mede em segundos, ok? No SI. Como é que a gente calcula isso? A gente pega o tempo necessário para completar N oscilações e divide pela quantidade de oscilações completas, tá? Não é pela metade não, é oscilação completa. Vai de A até B e volta até A. Ah, professor, dá um exemplo. Então vamos supor que eu tenho um pêndulo que complete 20 oscilações. São oscilações completas, tá? 20 oscilações. Ele faz isso em 40 segundos, ou seja, ele leva 40 segundos para completar 20 oscilações. Como que eu acho o período do pêndulo, ou seja, o tempo necessário para uma oscilação? Simples. Basta eu dividir 40 segundos pela quantidade de oscilações, que é 20. Isso vai dar 2 segundos. Ou seja, ele demora 2 segundos para completar uma oscilação. Voltando aqui no caso do pêndulo, ó, ele vai demorar 2 segundos para fazer esse movimento. Vai de A até B e de B até A, tá? Então, repetindo, eu tenho um pêndulo que completa 20 oscilações completas em 40 segundos. Opa, divido 40 segundos pela quantidade de oscilações completas. Aí eu tenho o período desse pêndulo, ou seja, o período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Olha lá, tá vendo? Só pegar o tempo que ele leva para dar N oscilações e dividir pelo número de oscilações. Joia? A outra questão aqui, pessoal, tem a ver também com ondulatória, só que com a forma de uma onda, né? Isso daqui é uma representação geométrica de uma onda, tá? Toda onda tem uma impressão digital que a gente chama de comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre essas duas barriguinhas aqui, ó, superiores. Pode ser também a distância entre duas barriguinhas inferiores aqui, ó. Se eu completar a onda aqui, ó, com mais um vale, essa distância daqui até aqui também vai me dar um comprimento de onda, certo? Então, esse comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas, crista é o ponto mais alto da onda, ou dois vales sucessivos, que são os pontos mais baixos de uma onda, tá? Então, quanto maior a distância entre esses pontos, maior é o comprimento de onda. A amplitude da onda é a distância desse eixo central, que divide a onda em dois, que é o eixo de propagação da onda, é a distância desse ponto a uma crista, ou a distância desse eixo central até um vale. Isso é a amplitude da onda, tá? Como que eu calculo a velocidade dessa onda? A velocidade da onda é o produto do comprimento de onda pela frequência, ok? E lembrando que a unidade de frequência é o Hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundo. E unidade de comprimento de onda é o metro. Metro vezes 1 sobre segundo dá metro por segundo, tá? Então, se o cara te dá a frequência e o comprimento de onda, você acha a velocidade. Ou então o exercício ele pode pedir para você comparar duas ondas. Ver qual que tem maior comprimento de onda, qual que tem maior amplitude, ok? Qual que tem maior período, entendeu? Lembrando que o período, aqui é um período completo. Se aqui é um comprimento de onda completo, um período completo é quando a onda sai desse ponto e vai até esse ponto. Ou seja, essa distância daqui até aqui te dá um período completo, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, com esse bizu aí, vocês conseguem fazer a prova. Eu vou postar uns exercícios, tá? Do livro aí, para vocês fazerem de calorimetria aí. De ondas, isso já basta. Porque semana que vem eu vou falar de onda. Mas vou postar uns 2 exercícios aí para vocês quiserem treinar para calorimetria. Mas esse bizu já basta, tá joia?
Abraço, valeu!